Vamos ouvir aí trechos, né, da entrevista do Gabriel para o Podpah. E realmente foi a decisão mais correta que eu tomei na minha vida. Que legal, cara. Quando eu fui pro Flamengo, quando eu fui pra Inter de Milão, foi algo assim muito mais intuitivo. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu assim senti no coração que é isso. Tipo assim, é pra lá que eu quero ir, é onde eu quero morar, é o que eu quero viver. A idade te trouxe essa convicção? É claro. Tudo que eu vivi em outros times foram incrível. Com o Flamengo, não preciso nem dizer. Mas realmente acho que com 28 anos, depois de tudo que eu passei, foi uma decisão totalmente acertada e realmente estou muito feliz. Ora, Amanda e Caio, ele não estava arrependido de ter vindo para o Cruzeiro? Ora bolas, não foi isso que diziam lá na imprensa paulista? Só que não, né? Quando a gente escuta o próprio atleta falando sobre, acho que deixa as coisas também mais claras, né? É claro que ele citou a questão do amadurecimento, da idade, das experiências que aconteceram ao longo da sua carreira para que a tomada de decisão também fosse mais acertada. Mas tem a questão de que o Cruzeiro proporciona hoje aos atletas salário em dia, infraestrutura impecável, bons profissionais, tem uma torcida gigantesca que comparece, que incentiva, que empurra. Isso tudo faz também, na hora de você receber uma proposta do Cruzeiro, não pensar muito duas vezes, né? Claro que o Gabigol teve ao longo da sua carreira grandes títulos, né? E grandes jogos também, e que trouxe a ele a oportunidade de escolha, de poder escolher para onde ele quer ir. Principalmente agora, depois que acabou, né, o contrato com o Flamengo, onde ele tinha a oportunidade, e fica até um pouco mais fácil para os clubes também, de trazer, por não precisar pagar a multa rescisória. Mas acho que esse amadurecimento é não só o amadurecimento, tem tudo o que o Cruzeiro proporciona hoje ao atleta. Sem contar a cidade, que ele fez questão de citar, de Belo Horizonte. Então, acho que acabou reunindo o famoso a fome com a vontade de comer, né? Tudo que ele já gostaria, que ele já queria, e a partir do momento que ele fala que foi uma decisão, a decisão mais acertada ao longo da sua carreira, é o sinal de que ele está feliz aqui também, que em momento algum houve arrependimento ou esteja fora daquilo que ele também tinha como expectativa. Já não é a primeira vez que o Gabriel Barbosa dá uma declaração desse tipo e é algo muito positivo, né? Até achei que das declarações que ele deu em torno da chegada dele ao Cruzeiro, da satisfação em estar aqui, talvez essa tenha sido a mais enfática, né? Porque ele faz até uma comparação em relação a quando chegou à Inter de Milão, ao Flamengo, e ele deixa muito claro que a decisão mais acertada, mais madura da carreira dele até aqui foi chegar ao Cruzeiro. Então é muito bom ter atleta satisfeito, ainda mais o tamanho do Gabriel Barbosa, o que é importante até mesmo para gerar atenção de outros jogadores, né? Que foi até um ponto também que ele chegou a citar ontem durante a entrevista, de jogadores que estão perguntando para ele como o ambiente no Cruzeiro, como que as coisas estão funcionando, se interessando pelo clube. Não tem a menor dúvida de que ele, em algum momento, pode servir como ponte para que alguns atletas do nível dele possam vestir a camisa do Cruzeiro. Mas estou muito de acordo com o que a Amanda disse. Se é um Cruzeiro em outro momento, obviamente não geraria a menor capacidade de atração ao Gabriel Barbosa, né? Até porque é um cara que, sim, saiu do Flamengo um pouco mais em baixa, pelos problemas que teve, por também ter caído de rendimento, mas que ainda tinha muito mercado. Alguns clubes brasileiros se interessaram pelo Gabriel Barbosa, e o Cruzeiro conseguiu chamar atenção, sim, pela sua grandeza, mas pela forma como o clube funciona hoje, né? Pela grande estrutura, pela capacidade de pagar bem e pagar em dia, de gerar um bom ambiente para os jogadores. Então, claro que ele, como jogador consolidado, não iria, nessa altura da carreira mais maduro, dar um tiro no escuro, né? Então, que bom que o Cruzeiro conseguiu oferecer as melhores condições para ele vir para cá e tende a acontecer isso por mais vezes, né? Acho que será um costume se a gente vê o Cruzeiro seguindo nesse caminho, trazendo grandes jogadores como o Gabriel Barbosa com constância. Esse ponto que o Caio falou, inclusive, né, do olheiro Gabigol, eu acho que também pode ser interessante, né? Essa coisa de você ter um grande jogador ali
que tem essa capacidade de atrair outros atletas. E aqui eu vi alguém fazendo uma comparação com o Neymar, que eu acho que nem cabe tanto, mas enfim, a gente sabe que muitos jogadores foram ao Santos para jogar com o Neymar, né? Teve isso nessa temporada, isso pesou como um fator um fator de desequilíbrio, digamos assim, em uma negociação. É óbvio que o Gabriel não tem o mesmo tamanho do Neymar midiaticamente, mas é um jogador dentro do Brasil extremamente decisivo, que acho que alguns jogadores também poderiam pesar isso, né? Pô, jogar com o Gabigol. E assim, a gente já fez esse exercício outras vezes, né? Dava para imaginar o Gabigol no Cruzeiro 2 anos atrás, gente? Assim, era uma insanidade, né? Esse cara estar no Cruzeiro hoje, mas ele ainda não rendeu tudo que pode. Não rendeu, mas isso não é uma coisa ruim. Porque quando o jogador tá no teto dele, você fala, esse aqui já tá entregando o máximo dele. Daí para frente é só para trás, entendeu? Ele não vai evoluir mais. O Gabriel ainda tem bastante coisa para melhorar. Acho que essa redescoberta de um Gabigol segundo atacante também é muito legal, porque ali ele era a figura camisa 9 no Flamengo, né? Inclusive, não, eu quero disputar a posição no ataque. E aqui no Cruzeiro ele parece num momento muito mais maduro, como ele até ressaltou ali, de entender banco de reservas, de entender jogar fora de posição. Eu acho que esses são aspectos muito positivos assim dessa versão do Gabigol do Cruzeiro, que eu, pelo menos, estou gostando bastante. Eu também. Às vezes a gente tinha um pouco dessa imagem, um pouco bad boy dele, né? De ser um atleta que bate de frente, às vezes, com direção, né? Com diretoria, mas acho que as coisas foram se mostrando completamente diferentes, né? Pelo amadurecimento, pela vontade de dar a volta por cima também no seu momento esportivo, de entender também a grandeza do Cruzeiro, de querer, né, construir uma história também vestindo a camisa do Cruzeiro, assim como tem história com o Flamengo, né, de ser um vencedor, de ser decisivo. Acho que isso tudo acaba dando a ele essa inteligência emocional para viver tudo isso também. E eu concordo com você, acho que é um atleta que, dadas as devidas proporções, existe uma mídia muito grande, né, e nem fazendo comparativo com o Neymar, mas com certeza ele serve como um pilar, como uma referência para atrair novos atletas, né? É claro que dentro do Cruzeiro ele acaba dividindo um pouco desse protagonismo, já que a gente tem tecnicamente outros jogadores também que eventualmente podem servir, né, de referência para outros atletas. O próprio Matheus Henrique, a gente tem o Cássio, a gente tem o Matheus Pereira. Então, assim, jogadores tecnicamente acima da média se comparado ao que já existe aqui dentro do país. Que bom que agora ele está dentro do Cruzeiro, que bom que ele tem a capacidade de fazer isso e o Cruzeiro poder utilizar disso. A tendência é que a gente possa cada vez mais se fortalecer. Hoje o Cruzeiro tem uma característica muito pronta, já planejada para aquilo que deseja no mercado. Entende que já tem jogadores maduros e com essa mídia também mostrando esse protagonismo que já existe internamente. Por isso está em busca de jogadores jovens, que está ainda no início de carreira, que tem projeção de mercado futuramente também, além de uma boa entrega esportiva, pensando nisso. Reunir aquilo que já tem com aquilo que ainda pode agregar ao clube, fazendo uma espécie ali de mistura, né, entre juventude e experiência e levando em consideração que já tem aqui também dentro do elenco esses jogadores midiáticos. Acho que parte muito também por essa decisão de já ter o Gabigol. Essa versão dele me agrada demais e claramente ele já tem se tornado uma das lideranças do vestiário do Cruzeiro, muito por conta disso, né? Pelo jogador, claro, que se mostrou ser principalmente no futebol brasileiro, mas por essa maturidade também, né? Conseguindo passar ao elenco uma mentalidade coletiva. E é muito positivo ele ser liderado pelo Leonardo Jardim, né? Porque o Jardim também tem muito mérito quando fala que enxerga o Gabriel Barbosa como um segundo atacante. E é claro, a gente viu muita coisa boa dele como 9, mas hoje é uma fase diferente da carreira do Gabigol, e querendo ou não, dentro do esquema do Leonardo Jardim, onde se pede tanta intensidade, acaba que o Gabigol se encaixa mais como segundo atacante. E o Jardim claramente tem conseguido extrair coisas do Gabigol que em algum momento talvez a gente não imaginava, né? Por exemplo, ele fazer um jogo tão completo como fez contra o Fortaleza, né? Em muitos momentos conseguindo gerar inúmeras situações de gol, dando
inclusive assistências, positivo demais. É até em alguns momentos um Gabigol que consegue jogar bem como um meio atacante, né, fazendo a função do Matheus Pereira. E aí, ter o Leonardo Jardim para liderar ele também é muito legal, porque o Tite, sim, é um grande treinador, mas não conseguiu claramente extrair o melhor do Gabriel Barbosa. E ele já estava numa fase um pouco mais madura, né? Então, o treinador, em alguns momentos, precisa entender com qual jogador está lidando, as suas características. Então, é positivo também para o próprio Gabriel Barbosa ter o Leonardo Jardim ao lado dele, que, mesmo não sendo titular hoje da equipe, consegue estar rendendo bem e já em mais de uma posição quando entra em campo. Acho que é um amadurecimento dele, estava até dando uma olhada aqui para tentar lembrar a sequência, que ele faz um excelente jogo contra a equipe do Vila Nova pela Copa do Brasil, o primeiro jogo, e na sequência ele não é titular contra o Flamengo, né? Eu acho que depois de tudo que aconteceu com o Dudu, né, essas insatisfações por parte de um atleta já experiente, estava assim, aparentemente incomodado com o banco de reservas, eu acho que ele mostra para o grupo e para os torcedores também a importância de entender e respeitar os processos também e o trabalho de um treinador, né? Não é porque você acabou de fazer um bom jogo e que você vai ter uma sequência de titular com a camisa do Cruzeiro, ou que você vai deixar de ser importante dentro do elenco só porque você não é o titular dessa equipe. Pelo contrário, eu acho que ele aguardou, respeitou os processos, as individualidades também, aquilo que tinha enquanto planejamento o próprio Leonardo Jardim, e é um respeito mútuo, né? A gente já ouviu falar, através do Leonardo Jardim, que ele quer e que o Gabigol quer e precisa, né, de ter mais minutos, porque é um jogador muito decisivo. Então, acho que isso é reciprocidade de inteligência e também de responsabilidades. Que bom que isso está acontecendo, porque é um jogador muito bom, tecnicamente falando, e tem um contrato longo que faz a gente projetar também que ele vai continuar nos ajudando por bastante tempo. Perfeitamente. Um outro trechinho aqui da entrevista do Gabi. Fala, Gabriel. Lutado. Tem alguma novidade? Você pode falar que vocês estão planejando com o Cruzeiro? Qual que é a expectativa? Como é que tá? Mas o que você pode falar para a torcida aí do Cruzeiro? Como eu falei, eu acho que quando a gente, naquele início de ano, a gente não estava tão bem, a gente não era o pior time do mundo, e hoje que a gente está muito bem, a gente não é o melhor. Então, acho que as coisas têm que ser com calma. A gente tem tido um apoio muito grande da torcida, o Mineirão está sempre lotado. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Tenho certeza que agora o jogo contra o Grêmio vai estar assim, vai estar totalmente cheio. E eu acho que aos poucos as coisas estão melhorando. Eu acho que esse mês de pausa fez bem? Já é nítido nos treinos. Pra você sente ali nos treinos, tipo, foi bom isso aí pra gente treinar, não sei? É nítido os treinos, como a gente tem evoluído tanto taticamente, fisicamente, até como pessoa também, né? Porque vai entrosando como amigo também. Chegou muito jogador novo e a gente na época tinha um treinador que era totalmente diferente também, que era o Diniz. E agora as coisas têm se encaixado melhor. Eu acho que nosso foco é sempre poder vencer, principalmente dentro de casa. Eu tenho sentido isso, que nossa fortaleza tem sido em casa. A gente praticamente não perdeu em casa. O estádio sempre cheio. Então a gente precisa continuar assim e buscar coisas grandes, na minha opinião. Eu acho que a nossa maior meta, talvez, é estar classificado para a Libertadores. Legal. Boa. Aí tem aspectos importantes que o Gabriel fala, né? Valorizando essa questão da presença da torcida, reforçando a meta do Cruzeiro de ir para a Libertadores. O que eu discordo dele é que eu acho que o Cruzeiro era sim o pior time do mundo. Ele falou, a gente não era o pior time do mundo, agora nós não somos os melhores, mas a gente era o pior há pouquíssimo tempo atrás. E falou até um pouquinho também sobre a questão da pausa. O que vocês tiram aí de mais relevante dessas aspas do Gabriel? Emerson, para mim é interessante quando ele reforça sobre a questão da meta, né? Que o Cruzeiro tem que chegar à Copa Libertadores da América. Isso é bom até para o torcedor cruzeirense saber o que cobrar, né? Particularmente, eu não consigo cobrar do Cruzeiro um título em 2025. Ficaria muito feliz? É claro que ficaria. Com qualquer um dos títulos, afinal de contas, a gente está falando de Brasileirão e Copa do Brasil, e o Cruzeiro tem condições de pelo menos brigar forte pelas duas competições. Mas está muito claro que o torcedor cruzeirense tem que cobrar
dos jogadores, a comissão técnica, da instituição no geral, uma volta à Copa Libertadores da América, né? Até porque todos dentro do Cruzeiro reforçam isso pra gente, né? E cabe lembrar também que ainda tem elencos superiores ao Cruzeiro, tem trabalhos mais sólidos também. Em algum momento o Cruzeiro vai acabar tendo alguma oscilação, isso é natural no futebol. Mas chegar à Copa Libertadores da América é uma meta muito clara e que constantemente acaba sendo repetida por quem está dentro do clube, né? Então, que bom que o Cruzeiro está almejando algo grande. E acho interessante também quando ele fala dessa força do Cruzeiro em casa, uma questão que é muito evidente também, né? O Jardim, desde que chegou ao Cruzeiro, falou de formar uma espécie de simbiose com o torcedor para que o trabalho viesse a fluir. E nessa primeira parte de Campeonato Brasileiro, já em mais da metade do primeiro turno, foi algo que foi construído, né? Eu estava sentindo falta de um Cruzeiro mais forte em casa. Tudo bem que no ano passado, naquele primeiro turno de Brasileirão, em 2024, o Cruzeiro conseguiu sim ser forte em casa, mas me chama mais atenção o que tem sido feito nesse ano, né? Até por alguns adversários que o Cruzeiro já bateu. O Cruzeiro já bateu no Mineirão, o Flamengo, o Palmeiras, e sempre merecendo as vitórias, né? Tendo menos qualidade técnica, mas fazendo por merecer as vitórias. E claro, com as arquibancadas sempre cheias, com um clima muito legal, né? Eu estava no Mineirão contra o Palmeiras e, poxa, para quem estava lá sabe que foi um clima até de Copa, né? Um ambiente bem hostil para o adversário, sentia muita falta disso. E é claro que quando isso vai se solidificando ainda mais com vitórias, o Cruzeiro vai ganhando cada vez mais força em casa e os adversários que chegam para jogar contra o Cruzeiro respeitam mais, né? Isso, para dentro de uma campanha de Campeonato Brasileiro, é fundamental, porque é um campeonato muito longo, tem 38 rodadas, mas se o Cruzeiro conseguir manter o posto, ou até ficar pelo menos entre os melhores mandantes do campeonato, é uma certeza que no mínimo vai ficar entre os 6 primeiros colocados do Brasileirão, com boas chances de ficar entre os 4 primeiros e podendo fazer uma grande campanha na Copa do Brasil, que já está nas oitavas, né? Então, para mim, no geral, é isso. É legal o Gabigol reforçar essas questões e também, claro, sobre os processos, né? O Cruzeiro passou por questões difíceis no início do ano, mas claramente hoje já superou, né? Foi importante ter essa alteração de ambiente interno, de como as coisas eram direcionadas para que hoje o torcedor cruzeirense viesse a ter confiança nesse Cruzeiro, né? Viesse a sonhar com coisas grandes como não sonhava há muito tempo. Acho que mostra um pouco desse alinhamento entre as expectativas, né, dos jogadores e também da diretoria do Cruzeiro, que já traçou esse objetivo lá no início da temporada, né? Embora o Campeonato Mineiro, né, pudesse servir ali de algo para a gente tirar um proveito maior, né, de ser mais proveitoso, para que a gente pudesse entrar no Campeonato Brasileiro e também nas outras competições, como a Sul-Americana, de uma maneira diferente, principalmente na Sul-Americana, acabou não acontecendo. A própria Sul-Americana tínhamos uma expectativa boa e também não aconteceu. Restou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, no qual o Cruzeiro, sabendo da responsabilidade até para alcançar o objetivo principal, vem levando cada vez mais isso como motivo de orgulho, né? Então, acho que esse alinhamento é comprar as ideias também do treinador para que a gente, dentro do campo, pudesse desempenhar da maneira que o Cruzeiro vem desempenhando. Então, acho que é um alinhamento necessário e mostra também a capacidade dos jogadores de responder à altura, né? Aquilo que deseja a diretoria, de acordo com o investimento que foi feito. Com relação ao Campeonato Brasileiro e à força do torcedor, acho que mostra um pouco disso, né? Acho que o Cruzeiro tem sido cada vez mais regular dentro do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, porque tem essa força extra que vem das arquibancadas. E a partir do momento que você consegue, na Copa do Brasil, vencer o primeiro jogo e levar uma vitória também, um resultado que seja mais favorável ao jogo de volta, acho que isso mostra que cada vez mais a força do Cruzeiro dentro do Mineirão. Não vai ser diferente, imagino eu, contra o CRB, já que o Cruzeiro faz esse primeiro jogo no Mineirão,
vai ter muito torcedor, vão vir forças das arquibancadas, acho que é uma sinergia e cada vez mais os jogadores falam sobre isso, né? Do quão isso faz a diferença a favor do Cruzeiro, e isso mexe também, deixa o clima um pouco mais hostil para os adversários. E se tratando do Campeonato Brasileiro não é diferente. Uma competição de regularidade, acaba que dentro de casa é a obrigação vencer. E, claro, buscar pontos fora de casa para que você possa se manter cada vez mais na parte alta da tabela. E o Cruzeiro vem exatamente fazendo isso, né? Fazendo ali o seu compromisso, levando muito a sério essa parte, porque é muito forte dentro de casa, já mostrou isso para os adversários, mas também é um time muito visado para esses confrontos, esses próximos confrontos. Cada vez mais os adversários vão querer estudar a equipe do Cruzeiro, que basta ali ter uma boa estratégia para que a gente possa se manter ali com uma equipe regular dentro da competição. E temos aqui um último corte do nosso grande Lil Gabi, falando também sobre essa situação no Cruzeiro. Vamos ouvi-lo. Mas também de vir para o Cruzeiro foi isso. Eu tenho um contrato aqui de 4 anos. Então eu tenho certeza que no terceiro e no quarto ano as coisas vão estar floridas. Hoje já vi jogadores me chamando, perguntando como é que é jogar no Cruzeiro, como é que é o estádio, como é que é a cidade. Então, assim, o interesse pelo Cruzeiro amigos antigamente seus? Não era assim. Agora já está começando a aumentar cada vez mais. Faça isso. Que daqui a pouco vários jogadores vão tá aqui. Muito foda. Eu vi que a sua relação com o Pedrinho é muito próxima, né? Eu queria que você comentasse sobre isso também. Foi isso que também fez você vir pro Cruzeiro? Sem dúvida. O Pedrinho é um cara especial. É um cara que tem muito amor pelo clube. É um cara totalmente justo, sabe? Você pode conversar com o dono do clube como se fosse um amigo seu. Então a gente fala sobre tudo. A gente é muito amigo. O filho dele tá aí com a gente, o João. Que da hora. Tá aí com a gente. Então, assim, tudo, como eu falei, foi uma decisão totalmente acertada, sabe? O Alexandre Matos na época, o Pedrinho quando falou comigo, o treinador, que era o Fernando Diniz na época, eu já conhecia alguns jogadores que estavam ali. Então, assim, foi uma decisão totalmente correta. É bom construir uma carreira bonita, né? Que depois tem calma, porque normalmente a vida do jogador sai, perdeu um jogo, arruma a mala, você tá indo pra Arábia Saudita, o cara... Vambora, ou pra China. Irmão. Então, assim, eu sempre tentei construir uma relação com o clube, e aqui eu tenho 4 anos de contrato, eu sei que as coisas vão acontecer. Como eu falei, é um processo, né? Não é de um dia pra noite que o Cruzeiro vai virar, vai ganhar todos os campeonatos e tal. Eu sei que a torcida não tem essa paciência, assim, mas creio eu com um projeto longo as coisas vão acontecer, e eu acho que já tem acontecido, né? Olha aí, hein? Mais uma da série, o insatisfeito Gabriel Barbosa no Cruzeiro. Mas vocês gostaram aí do rescaldo, né? Dessa última fala dele? É legal, principalmente, ver ele falando sobre o Pedrinho, né? Porque no ano passado, eu acho que o torcedor cruzeirense, com a chegada do Pedrinho, acabou tendo algum receio a respeito do tato dele para com os jogadores, para com as pessoas dentro do clube, né? Em alguns momentos, alguns ruídos acabaram existindo, né? Talvez mais por conta da presença do Alexandre Matos, mas claramente o Pedrinho acabou pecando em alguns pontos também. E ele me parece agora com um comportamento muito mais apropriado para com um dono de clube, de um clube do tamanho do Cruzeiro, né? Até mesmo no sentido de como tratar quem está dentro do clube, como tratar um jogador de futebol. E aí, quando o Gabigol fala que tem uma relação muito legal com o Pedrinho, uma relação até relativamente íntima, é muito interessante, né? E há algum tempo eu me lembro até do Leonardo Jardim falando sobre a relação dele com o Pedrinho, mais ou menos nesse mesmo tom que utilizou o Gabriel Barbosa. Então, no geral, parece que o Pedrinho está conseguindo se alinhar com todos muito bem dentro do clube, e isso é importante, né, para formar um bom ambiente, e aí os resultados dentro das 4 linhas acabam se tornando consequência, né, é o ponto que mais me chama a atenção nessa última fala, e aí só para deixar claro para o torcedor, né, quando o Gabigol fala do João, ele não está falando do Pedro Júnior, né, o João é o filho mais novo aí do Pedrinho, que também acaba ajudando o Cruzeiro em alguns aspectos, principalmente de marketing, inclusive anda bastante, né, com o Gabriel Barbosa, parece que eles estão formando uma boa amizade, mas no caso quem estava lá com o Gabigol é o João, né, porque eu vi até alguns no chat perguntando a respeito
do Pedro Júnior, se ele se assemelha à função do Ting e tudo mais, mas quem estava com o Gabigol na ocasião de ontem não era o Pedro Júnior.